Quem é Alice Weidel, a candidata do partido de extrema-direita alemã AfD, grupo investigado por possuir membros neonazistas e ter relações com grupos supremacistas brancos igualmente neonazistas na Alemanha e que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Alice é economista e trabalhou na Goldman Sachs, grupo financeiro que tem em ativos mais de 1,5 trilhões de dólares. Ela viveu na China e estudou o sistema previdenciário chinês, e aí vem alguns traços que são bastante interessantes para entender a Alice, a AfD e a extrema-direita, porque às vezes há uma certa pressa em categorizar toda a extrema-direita como se fosse a mesma coisa, e eu repito em vários vídeos que a gente não pode colocar tudo sob o mesmo guarda-chuva. Não dá para chamar todo mundo de fascista como se todo mundo fosse o mesmo tipo de fascista ou o mesmo tipo de extrema-direita. Senão eu perco a capacidade analítica quando eu começo a tentar ler Javier Milei como se fosse um Bolsonaro. A Alice Weidel, ela é lésbica, casada com uma imigrante do Sri Lanka, natural do Sri Lanka, e a sua principal pauta como candidata da AfD é a imigração forçada, o que eles chamam, num eufemismo que a extrema-direita inventou, remigração. Ou seja, mandar de volta para seus países de origem aqueles imigrantes que estão ilegais e também aqueles que são considerados pelos critérios da extrema-direita que não se misturaram bem. Ou seja, um critério muito arbitrário, e a gente sabe o que isso significa. O partido dela, Alternativa pela Alemanha, é um partido que é investigado pela polícia alemã por ter relações e membros neonazistas. E antes que chegue por aqui o Zezinho de Pindamonhangaba para passar pano para a AfD, isso não é opinião. Em janeiro de 2024, vazou gravações de integrantes da AfD em reunião com neonazistas e empresários discutindo planos de imigração forçada ou de remigração forçada daqueles que eles consideram indesejáveis. Se tinham neonazistas, vocês imaginam qual é o critério. Nesse encontro, inclusive, estava Roland Hartwig, que é o representante pessoal da Weidel. Ela tem um avô que foi juiz durante o nazismo. A grande inspiração dela é a Margaret Thatcher, a responsável por materializar, em certa medida, criar o neoliberalismo, o que já dá uma dimensão importante do que é essa nova extrema-direita, que tem uma relação íntima, e não é de agora, com o neoliberalismo e com o libertarianismo. Ela se diz libertária no sentido de anarcocapitalismo, assim como o Milei se diz. Isso é um sequestro da própria expressão que vem de uma origem anarquista, ou seja, da esquerda. Ela tem uma postura eurocética, ela quer que a Alemanha se reaproxime de Vladimir Putin, diz que vai acabar com a história de carbono neutro, vai reativar usinas nucleares e minas de carvão. Quem fez uma live extremamente patética, que eles não conseguiam nem conversar direito, foi o dono do X, Elon Musk, que fez uma live para apoiar, além de ter tweetado há pouco tempo que só a AfD poderia salvar a Alemanha. Obviamente, aqui há um encontro, uma vez mais, das pautas de extrema-direita, ele como secretário do governo do Trump, e também o interesse dele porque há pouco tempo foi instalado fábrica da Tesla na Alemanha, então ele tem interesses econômicos muito fortes, e a gente sabe que uma vez elegendo a extrema-direita, a economia ela é ultraliberal, ela faz o jogo do grande capital, então ele tem interesse que a AfD chegue ao poder. Apesar de lésbica, ela se diz contra a ideologia de gênero, um termo cunhado pela extrema-direita, e por isso ela se diz libertária, porque ela acha que o Estado não tem que se meter na vida das pessoas. E o que ela entende por isso? Políticas de afirmação de igualdade na educação para ela são intervenções do Estado num espaço que não deveria ter. Ela se diz defensora da família tradicional, embora seja lésbica e casada com uma imigrante. E como que Alice Weidel foi escolhida pelo AfD para ser líder e para ser a cara do partido na corrida eleitoral para chanceler da Alemanha, eleição que ocorrerá dia 23 de fevereiro? Porque a Alice, ela se presta a ser essa cara burguesa, moderada e que normaliza a extrema-direita. Essa é uma tática que vários partidos políticos de extrema-direita têm feito para buscar se normalizar no sistema democrático, embora no horizonte sua agenda seja da ruptura. E no caso da Weidel, há algo mais dramático, porque se dá na Alemanha, a Alemanha que foi a liderança do bloco europeu durante os governos de Angela Merkel,
O sucessor Olaf Scholz recebeu voto de desconfiança, ou seja, o governo se desmanchou, a coalizão que mantinha ele no poder, foi remarcada a eleições e aí a Alice Weidel está em segundo lugar com 22% das intenções de voto, mas é sintomático e muito perigoso que na própria Alemanha a Alice seja uma candidata tão forte, lembrando que a Europa passa por uma onda muito bem consolidada da extrema-direita, a tal ponto que a grande liderança do bloco tem se apresentado com outra figura que busca normalizar a extrema-direita, que é a Giorgia Meloni, dos Irmãos de Itália, que é a presidente da Itália. A Alice também propaga o revisionismo histórico, essa fake news que se espalhou tanto, e toda hora nas minhas redes eu tenho que estar respondendo ou apagando comentário delirante, de que Hitler era de esquerda, que Adolf Hitler era de esquerda. Mais que isso, ela diz que ele era comunista, embora a gente saiba que governos, pesquisadores e institutos tratam o nazismo e o Adolf Hitler como extrema-direita, o que é evidente. Ele perseguiu comunistas, perseguiu socialistas, não socializou os meios de produção, beneficiou o grande capital e produziu uma máquina de guerra, uma máquina de extermínio racial, ou seja, não é comunista. Eu sei que é meio óbvio para vários de vocês e deveria ser para todo mundo, mas a gente tem que lembrar isso. A Alice é uma figura paradoxal, como eu falei para vocês, porque ela é lésbica, ela é casada com uma imigrante e defende a pauta da remigração, a grande pauta. Ao mesmo tempo, ela faz um jogo duplo, porque as bases que sustentam a AfD é crivada de supremacista branco, de neonazista, uma extrema-direita que está tensionando os limites da democracia liberal, mas que quer se normalizar, quer ser eleito por essas vias para depois sim aplicar sua agenda. Esse então é o resumo de quem é a Alice. Prestemos atenção e tenhamos sempre em mente que a extrema-direita ela é um fenômeno multifacetado, não centralizado e, portanto, vai produzir figuras como Alice Weidel, que vão se valer das suas condições existenciais, suas circunstâncias existenciais para normalizar a extrema-direita. Era isso, vamos arriba.